Dai-nos entendimento, Senhor, para ouvir a Tua voz e um coração desejoso de obedecê-la. Livra-nos, Senhor, das artimanhas deste mundo, dos enganos da nossa própria carne, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Nos faz, em Cristo Jesus, como nos foi prometido, mais do que vencedores. Assim queremos, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus, oramos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Há um grande desafio sobre nós nessa noite, concluir a carta aos Gálatas. E o desafio é só porque o pastor fala muito. Eu me identifico com o apóstolo Paulo Tagarela, né? Que o Senhor nos ajude a falarmos muito, mas falarmos muito das coisas certas. Aqui, nós hoje vamos retomar o texto a partir do versículo 1 do capítulo 6. Esse é o último capítulo da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, irmãos, ela é uma carta que tem uma característica única. Ela foi escrita para um grupo de igrejas. A gente fala a igreja dos Gálatas, mas na verdade a Galácia, ela não era uma cidade, ela era uma região. Então essa foi o que se chama de uma carta circular. Uma carta que transitou em várias localidades, que era justamente essa região que ficava na Grécia, chamada Galácia. E o apóstolo Paulo chegou, cidades da Galácia, como a gente já viu lá em Atos, Listra, Derbe, Antioquia, todas essas cidades eram dessa região. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que esses problemas enfrentados aqui não eram problemas enfrentados em uma igreja, mas problemas enfrentados em várias igrejas. Por quê? Porque o investir do mal, ele é um investir completo, né? O inimigo não vai deixar ninguém de fora. Se alguém se sente menos atormentado pelas forças das trevas, é porque está andando com ela. E antes da gente iniciar o capítulo 6 aos Gálatas, só para não ser diferente, como os outros dias, eu queria convidar vocês, a título de introdução, demonstrar biblicamente isso que eu comecei falando. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 12. Essa passagem é bastante conhecida, nós não vamos nos demorar nela, mas para que você entenda o que está acontecendo. Todos vocês sabem, o livro do Apocalipse, ele tem esse nome, significa revelação. Então, é a revelação de Deus. É como se Deus estivesse nos dando o privilégio de enxergar o futuro. Às vezes a gente é tentado. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas se deixam enganar muito pelas coisas esotéricas. Nós estamos num período que isso acontece muito, porque é o período de término de um ano e início do outro. Daqui a pouco nos jornais você vai ver algum tipo de líder esotérico dizendo: olha, as previsões para o ano de 2024. E um monte de gente vai acreditar nisso, né? A gente não. Então, nós temos as verdadeiras previsões do futuro, estão aqui no Apocalipse. Infelizmente a gente não medita como deveria. Por isso às vezes acontecem coisas, a gente fica, meu Deus, isso está acontecendo. Mas se você tivesse lido, você já saberia que era para acontecer exatamente como está acontecendo. Por exemplo, a pandemia. A pandemia está lá em Lucas. No Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus está falando dos sinais da sua volta, ele fala de vão existir pandemias, não uma única como o Covid, várias, né? Então, tudo isso está na Bíblia e a gente, infelizmente, não dá a devida atenção. Então, aqui no capítulo 12, para que você entenda o que está acontecendo agora e o que vai acontecer até você se encontrar com Jesus na sua vida, é isso aqui. No capítulo 12, ele diz assim, olhe, versículo 7: houve uma peleja no céu. Você sabe o que é peleja? Peleja é guerra. Houve uma guerra no céu.
Miguel e os seus anjos. Miguel a gente sabe que é um arcanjo. A palavra arque antes quer dizer ele era o líder dos anjos. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Você sabe quem é o dragão? O dragão é Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Ou seja, houve um triunfo de Deus, como sempre existirá. Deus sempre é vencedor. Por isso que ontem nós falamos, temos uma boa e uma má notícia para todos aqueles que ainda não são cristãos. Qual é a boa notícia? Jesus está voltando. Qual é a má notícia? Jesus está voltando. Explique então por que essa notícia é boa e ruim ao mesmo tempo. Fácil? É só você me dizer qual lado você está. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, então é um problema muito sério para você quando Jesus voltar. Se você se arrependeu e crê em Cristo, quando Jesus voltar, vai ser a nossa entrada no paraíso. Então, maravilha. A mesma notícia, para um grupo é boa, para outro má. Por que isso tem? Por que eu estou repetindo isso? Porque é exatamente o que Paulo está falando na carta aos Gálatas. Por que a necessidade de apresentar um outro evangelho? E é sempre importante para nós, como cristãos, entendermos. A palavra evangelho significa boa notícia. Então o evangelho é uma notícia. Que Cristo Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, segundo as Escrituras. Então se cumpriu a promessa de Deus de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então se cumpriu as profecias em Cristo. Mas a grande questão é que muitas pessoas acham essa notícia simples demais, acham que essa notícia não é tão boa assim. Tudo bem, você está me dizendo que quando eu morrer eu vou para o céu, sim, mas e aqui? Eu estou doente, eu vou ficar doente? Não pode vir uma cura aí, milagrosa? Estou passando por problemas financeiros, estou passando por problemas emocionais, estou por problemas afetivos, problemas disso, e vai ficar assim? É só lá que vai melhorar? Então, para essas pessoas não é boa notícia, porque elas criam expectativas nas coisas desta terra. Para essas pessoas, viver em Cristo é miserável. Quem espera de Cristo somente nas coisas terrenas, vai viver a vida mais miserável de todos. Então aqui, olha que coisa, versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E é o mesmo motivo porque o inferno existe para as pessoas. Por que as pessoas vão para o lugar que esses anjos caídos serão lançados? Por quê? Porque não existe lugar. Então só tem dois lugares onde se pode passar a imortalidade. Uma vez que essa terra ela tem um tempo contado, quando o tempo contado dessa terra terminar, só tem dois lugares onde as pessoas poderão passar o restante da eternidade. Qual é? O céu ou o inferno. Não tem um outro lugar. Por isso a ideia, não foi achado lugar, então criou-se um inferno. O inferno para quem? Para todos aqueles que se colocam em oposição a Deus. Não pode mais ficar com ele. Então, cria-se um lugar para os rebeldes. Por isso que em Apocalipse 21 é dito que foi lançado todo aquele que não teve o seu nome, assim como os demônios também foram lançados no mesmo lugar. Então o inferno não é lugar onde os demônios torturam as pessoas, como um monte de evangélico que não lê a Bíblia acredita. Não, o inferno é um lugar que os demônios também sofrem. Eles sentem muito medo de ir para lá. A Bíblia nos mostra o momento em que Jesus se depara com uma legião de demônios e eles dizem: Senhor, não nos lance no abismo antes do tempo. Que tempo? A volta dele. Até lá eles têm permissão de viver ao derredor da gente. Satanás vive ao derredor. Por isso o apóstolo Pedro diz: sede sóbrio e vigiai. Então aqui nós lemos: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles ou deles, e foi expulso o grande dragão, mais uma referência ao líder, a antiga serpente, fazendo uma referência. Perceba que todos vocês já sabem, né, que há uma ligação entre Apocalipse e Gênesis. Por quê? Primeiro livro, último livro. A ideia é de conclusão. Então aqui
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E aí a referência é clara ao capítulo 3 de Apocalipse, que fala da queda. A serpente que seduziu Eva e Adão, e influenciado pela sua mulher, comeu o fruto. Que se chama diabo e Satanás. Diabo significa o quê? Adversário. Satanás, acusador. Todos esses nomes são nomes que apontam para a personalidade, por assim dizer, para os atributos desse ser maligno, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha a característica dele. Por que você vê pessoas bebendo felizes? Elas são seduzidas pela bebida. Elas são seduzidas por determinados tipos musicais. São seduzidas por determinados lugares. São seduzidas por determinadas circunstâncias. Há uma sedução do mal operando agora, inclusive querendo enganar você e eu. Se você tiver um pouco mais, você vai ser mais feliz. Se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Se você abrir mão de determinados princípios, você vai se sentir melhor. Não se sinta tão cobrado pela Bíblia, se sinta, sabe, mais tranquilo. Jesus não quer que você se sinta triste. Quem disse isso? Na Bíblia diz, inclusive, o contrário. O sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, Ele não quer que você seja triste. Agora, o sofrimento, segundo o mundo, gera morte. Não é toda tristeza que glorifica o Senhor. Para ficar mais claro ainda, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, perceba que o senso comum do movimento evangélico caminha em oposição ao que as Escrituras ensinam. O que seria o senso comum, para ficar claro? É o que a maioria pensa. A maioria pensa. Você senta numa roda de evangélicos, começa a conversar, a maioria vai pensar desse jeito. Isso é o senso comum. A maioria pensa desse jeito. Então, o senso comum dos evangélicos é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Então, mais uma vez, para a gente concluir aqui e ir para Gálatas, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Característica principal de Satanás: engano. Quando a gente olha para os filmes de terror, a gente pensa que a principal arma do diabo é nos colocar medo. Não, é nos seduzir. Por isso, às vezes, as pessoas estão andando com o diabo e nem sabem. Mas essa pessoa fala tudo que eu gosto de ouvir, pois é o diabo. Ele faz isso. Então, mais uma vez, continuando aqui, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. E ele foi atirado para onde? Olha nós. Ele está aqui, meu filho, ao derredor. Sabe quando você voltar para casa, tem alguém te esperando? Pastor, na minha casa não entra demônio nenhum. É mesmo, quem te disse? Ele fica ao derredor. E ao derredor é ao derredor da gente. Você acha que uma parede segura um ser espiritual? Não. Lá na minha casa ele só transita na cozinha e na sala. No quarto eu não deixo ele entrar. É mesmo, você vê inclusive quando ele entra, sai, você tem essa visão. Então, nós, na maioria das vezes, criamos uma realidade que não é o que a Bíblia ensina. E eu não estou dizendo isso para você ficar com medo. Pelo contrário. Né? O medo que você tem que ter é de desagradar a Deus. Porque, olha o que Tiago ensina: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Resistir ao que do diabo? A sedução dele. Hoje ele seduziu você talvez não tenha nem percebido. Ele te disse que se você fizesse determinadas coisas, você se sentiria melhor. Que coisas? Coisas que desagradam a Deus. Isso é sedução. E muitas vezes a gente nem percebe. É a característica, inclusive, dos falsos mestres, que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas. Eles são bajuladores. A bajulação é uma espécie de sedução. Se você está interessado que alguém,
goste de você, você vai fazer de tudo para agradar a pessoa. Você vai procurar descobrir o que a pessoa gosta para agradar a pessoa. Isso é sedução. E você faz isso com o único propósito de conquistar a pessoa. Para quem? Para você. A sedução, do ponto de vista carnal, é literalmente isso. Na Bíblia está mostrando que essa é a grande arma dele. É por isso que ele, a característica do diabo é que ele é um grande ator. A gente consegue, né? Que tem essa realidade de filme, teatro, né? Pois é, ele é um grande ator. E ele pode se travestir de qualquer personagem que ele quiser para tentar te enganar. E me enganar, né? Nos engana. Então ele fala aqui, ele foi atirado na terra, e ele está tentando fazer o que aqui? Não, mas ele nunca me enganará. Meu filho, ele enganou a anjos. Anjos. Você acha inteligente? Anjos. Ele enganou a anjos. Você acha que ele vai enganar a gente? Nossa única esperança é a palavra de Deus, do Espírito Santo. Não, eu sou esperto. É por isso que você está enganado. Foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Foram com quem? Seus anjos. Como é que a gente chama esses anjos agora? Demônios. Espíritos imundos, a Bíblia também chama assim, né? Então ouvi grande voz do céu proclamando. E parece uma contradição quando a gente vai estudando o texto, a gente vai ficando assim, né? Como assim? Ouvi uma grande voz, porque parece assim, agora o negócio pegou, está tudo ruim, desmoronando, sabe? É uma cena terrível. Não, agora veio a salvação e o poder. E é interessante, irmãos, do ponto de vista da natureza, né? O momento em que fica mais escuro é logo antes de nascer o sol. Porque nem se tem a luz da lua mais e o sol ainda não nasceu ainda. Então você tem aquele momento de transição onde a noite fica mais escura até o primeiro raiar, né, do sol. E é isso mesmo que está aqui. Nós estamos vivendo esse momento. Grandes e densas trevas, como diz a Bíblia. O apóstolo Paulo chega a dizer que o Senhor não virá sem que antes aconteça a grande apostasia. O apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, não espere nada diferente, porque os últimos tempos serão tempos turbulentos. A ideia, a palavra do grego faz referência a uma tempestade imensa. Então, esse é os dias que os cristãos vivem. Então, é fácil para a gente, se você tiver olhar espiritual, lógico, é fácil para a gente perceber como o nosso mundo é projetado para agradar pessoas carnais, inclusive os evangélicos carnais. Por exemplo, no dia 31 para o dia 1º vai ter a festa da virada. Os ímpios vão ouvir músicas de ímpios. Os evangélicos vão ter a festa da virada deles, ouvindo músicas de evangélicos, mas celebrando a mesma coisa. E está certo isso? Claro que não. Mas as pessoas não ligam se está certo ou errado. Hoje a gente vive num mundo de tendências trevas e não Satanás. As pessoas se preocupam, as pessoas enganadas, elas ficam muito mais à aparência do que a essência. Usar quando repreende Timóteo e diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. É a palavra dínamos que dá origem à nossa palavra dinamite. Poder. O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A palavra Cristo significa
acusador de quem? Nossos irmãos. Ele quem acusa. E olha que coisa, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né, em aconselhamentos, e sempre costumo dizer, quando se trata desse assunto, cuidado, porque culpa e arrependimento são coisas totalmente diferentes. Um exemplo muito claro disso é Judas e Pedro. Judas se sentiu culpado. Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Quem é que você se sente culpado? Isso é acusador. Tem gente que falou isso bem. Aí eu vou dizer a essa pessoa que não é assim, você está fechando, você vai ter que precisam ser corrigidos continuamente, mas a voz do Espírito Santo nos leva ao arrependimento, não à culpa. Se você está se sentindo culpado em relação a alguma coisa, não vem de Deus. É como uma pregação que resolve. Então, uma pessoa que se sentiu magoada com a pregação, não entendeu a pregação. Não, o pastor falou algo que eu fiz e me ofendeu. Não deveria. Porque se você se arrepender, Deus te perdoa. O que deveria te preocupar é o seu arrependimento. Se ele é sincero, Deus te perdoa. Então aqui é exatamente por isso que há uma comemoração. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Ele foi expulso. Na igreja nós não temos espaço para acusação. É uma pregação que busca arrependimento. E a pessoa que não se arrepende, ela é que recusa o convite da graça, não nós que a rejeitamos. Talvez a pessoa diga, não, eu me sinto rejeitada. Pois é, você se sente. Mas ninguém rejeita ninguém em Cristo. Não é? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É a mesma vitória que a gente tem. É a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Cristo. E por causa da palavra, do testemunho que deram, por isso é muito perigoso você falar coisas bíblicas e viver de forma antibíblica. Né? Então você cuidado com isso, para que não se coloque nessa situação onde o inimigo fica satisfeito. E Deus não. O mesmo, em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui eu vejo uma identidade com vocês. Amém? Aleluia! Então, não amaram a própria vida. Não, se tiver que morrer por Jesus, a gente morre, pastor. Sendo tudo crente aqui. Chegar alguém que é mais pregador e dizer, só quero que fique os crentes, não sai ninguém, fica todo mundo. Não é não? Inclusive seu Edson, já botou a mãozinha e eu não saio daqui, ninguém me tira. Né? Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, mas a gente aqui, ai da terra e do mar. A terra e mar é para dar a ideia de todo o planeta. Porque o que é a terra? A terra é
parcela seca, que a gente costuma chamar de continentes, e uma parcela que é a maior de todas, que é água. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Quem está aqui nos acompanhando, está assistindo o culto, anotando tudo. Mano. Pastor, não faz não. Pastor, essas coisas eu fico assustado, com medo. Mas não é para você ficar com medo. É para ele ficar com medo de você. Pastor, aí não dá. O diabo vai ficar com medo de mim. Vai. Seja crente. De novo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Ele fugirá de quem? Perceba, ele não está dizendo que vai fugir de Deus, não. Ele fugirá de vós. Imagine, olhou para o irmão, para a irmã, e não tem nada contigo. Né? Aleluia! Não vi alegria aqui. Não, porque essa fé está um pouquinho difícil. Não, irmão, creia. Ele desceu, cheio de grande cólera. Era aqui que eu queria chegar. É porque eu me empolgo, né, quando eu estou ensinando. E cheio de grande cólera. O que é cólera? Eu sei cólera. Cólera é aquela doença, pastor. Não, cólera significa uma raiva muito grande. Aquela raiva que você fica espumando pela boca. Né? Isso é a ideia de cólera. Uma raiva imensa. Então ele está assim, espumando de raiva. Então a ideia de que Satanás está aliviando para você é completamente antibíblico. Não, eu já tenho um pacto na minha vida. Não é desse jeito. Mas eu sou crente, pois é, Deus permite que você seja aprovado, para que você se veja aprovado. A gente está num período, né? Tem irmãozinhos nossos que já estão passados de ano, outros ainda estão na época de provas. Mas esses que passaram de ano já fizeram as, não foi? Aí, tá vendo, Pedro? Você. Então, você está sendo aprovado. Para quê? Para perder de ano? Para ser aprovado. Então, esse é o propósito. Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo, e é isso que dói, pelo menos em mim. O diabo sabe que tem pouco tempo. Um ser que está aqui há milhares de anos. Ele sabe que tem. E a gente que vive 80 anos, 90, quando vive muito, 100, aqueles que vivem mais, acha que tem todo o tempo do mundo à sua disposição. O diabo, que está há milhares de anos aqui, está lutando contra o relógio. E a gente fica de perna pro ar. Não, eu estou precisando descansar. Essa vida de crente esse ano pegou, viu? Esse ano o pastor, ó, amassou. Preciso dar uma relaxada esse final de ano, né? Imagina os crentes dizendo isso, irmão. Não, agora que não. Se eu tiver qualquer tempinho, é para eu ficar um crente ainda o quê? Mais forjado. Eu preciso aprender a manejar melhor a minha espada, porque quando chegar aqui perto, eu sei contra quem estou lutando e eu sei que tipo de golpe eu tenho que desferir, né? Então, eles sabem que tem pouco tempo. E agora nós, que temos também pouco tempo, vamos para Gálatas. Pastor, a introdução foi esse tempo todo. Calma, gente, calma, tem tempo. O senhor disse que tem pouco? Mas tem tempo. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 6 foi onde nós paramos ontem, chegamos a falar algumas coisas, mas eu vou retomar a partir dele, tá certo? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, todos vocês, aleluia, glória a Deus, não viam a fé dessa nem Israel? Então, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te. E a ideia de guarda-te, a ideia de que se proteja. A gente tem um elemento de proteção que se chama escudo da fé. Então, você tem o escudo da fé. Guarda-te. Por quê? Porque aqui você está corrigindo a outra pessoa, você vai ser provado nisso também. É que você tenha autoridade no falar.
guarda-te para que não sejas também tentado. Por quê? Porque todos nós estamos nesse processo de vir aqui, tá, numa espiritualidade que não pode ser tentado. Não, nessa, e é uma coisa assustadora, né, que eu já ouvi e ouço ainda. Nessa área, pastor, nessa área, pastor, qual é a área assim que você, nenhuma, toda a área é um perrengue, né, uma dificuldade para eu, né, lutar contra a minha carne. Mas não tem nenhuma área que se salve, nenhuma. Todas as áreas precisam ser salvas. Né? Então quando a pessoa diz, não, nessa área de dinheiro, eu tô, sabe? Esses são os mais avarentos. Se você colocar uns, né, móveis, uma olhada desse cenário, é uma avareza e assustadora. Mas diz que na área do dinheiro está tranquilo. Na área, né, nessa área de moralidade, nessa área, que o homem mais sábio não foi tentado na vida, você está tranquilo, né? A Bíblia não é possível. O homem que tinha um coração segundo o coração de Deus caiu nessa área. E você, não, eu sabe como é, né? Não sei não. Eu nunca fui super crente. Super-homem nem existe. É a história de quadrinhos que vê o filme. Super crente. Não. Eu só conheço pequenos crentes que foram salvos por um grande Cristo. A gente é muito mais fraco do que a gente imagina. A força que nos mantém em pé é Cristo. Mas é Ele mesmo que nos diz: orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentação, porque o Espírito, na verdade, está pronto. É perfeito, é o Espírito de Cristo que nos concede, é o próprio Espírito. Mas a carne, a nossa carne maldita e miserável, é fraca e nos acompanha o tempo todo próprio identidade. E a nossa carne, ela tem identidade com o diabo, que é o que? A sedução. Nossa carne está o tempo todo dizendo, e aí? Né? Vamos se satisfazer. É como alguém que quer comer bem, né? Faz bem mal à saúde, mas ele não quer comer sozinho. E aí, vamos naquele sarapatel? Vamos passar mal junto? Né? Vamos comer 3 quilos de chocolate até, sabe, a glicose. E sozinho eu não vou, eu quero alguém para passar mal comigo. Comer demais e passar mal sozinho não tem graça. É bom quando é outra pessoa junto. Então, é como as pessoas que saem para farra. Dificilmente você vê alguém saindo para farra sozinho. Não tem graça. A gente quer que pessoas também se prejudiquem conosco. É interessante que na hora de ganhar dinheiro, ninguém convida ninguém. Né? Ei, vamos ganhar dinheiro junto? E olha que dinheiro nem é de Deus, assim, viu? Né? Só você ver como o mundo é enganador. E quando é espiritual, mais ainda. Né? E aí, vamos para a igreja, se encher do Espírito Santo, sabe? Para a gente sair de lá e só vamos sair de lá na reunião quando estremecer tudo aqui. Eu quero ver essas paredes tremendo. Não, isso não é exagerado. O que é isso? Os irmãos acham essa experiência, porque a gente não pode. Não, a gente tem que ter coisa lá, né? Não tem não. A gente deveria buscar essa espiritualidade que nos está acessível. Por isso Jesus disse, todo o que busca, acha. Mas também está na mesma Bíblia que buscar-me e encontrareis. Quando me buscardes, de todo o vosso coração, de tal forma você não pode entender uma passagem sem falar a outra. Todo que busca, acha. Pois é, estou buscando, não estou achando essa espiritualidade. É porque você não está buscando de todo o coração. Então ele diz aqui, versículo 2, e é interessante isso: levai as cargas uns dos outros. E olha que coisa interessante. Por quê? Porque nesse trecho aqui, o que tem de gente que derrapa é muita gente. Porque a ideia de levar as cargas dá a impressão assim,
Ó, a sua cruz está pesada, vou levar ela para você um tempinho. Não. Não é isso que ele está dizendo aqui. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A ideia do texto é: ó, vocês estão caminhando juntos. Vocês não estão cada um correndo de forma individual. Nós não estamos no mesmo caminho. Então a gente tem que estar em equipe. Perceba que estudar, ler essa passagem sem entender o que foi dito antes é loucura, né? Insensatez. Porque o que está escrito antes? Eu vou repetir. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o Espírito, isso que é levar a carga dos outros. Por quê? Porque não é fácil repreender. Primeiro, para repreender, você vai ter que olhar para a vida das pessoas. Vai ver? Sim ou não? Você vai conseguir enxergar o erro de alguém sem estar olhando para a vida dele? Não. Vai ter que olhar. E depois você vai ter que olhar para a sua. Essa é a pior, né? Porque o difícil não é tirar tanto cisco do olho do irmão. O mais difícil é tirar a trave primeiro do nosso. Então, quando a gente vê o trabalho, eu vou ter que tirar a trave do meu olho para depois tirar o cisco. Não, é trabalho demais. Deixa isso para lá. Deixa não. Não nos cansemos. Por que Paulo diz isso logo depois? Daqui a pouco ele vai dizer isso aqui nesse capítulo. Porque fazer o bem cansa, irmãos. É difícil você encontrar uma pessoa que diz assim: estou cansado de beber tanto. Estou cansado de fazer tanta perversidade. Não, eu cansei de criminalidade. Ninguém para de ser criminoso porque cansou de ser criminoso. Não, para por outros motivos. Às vezes nunca para. Fazer o mal não cansa. O que cansa? Fazer o bem. Porque fazer o bem, irmãos, é nadar contra a correnteza. Fazer o mal é deixar a correnteza te levar. Para você deixar a correnteza te levar, precisa de esforço? Nenhum. E para você nadar contra a correnteza, aí é muito esforço. É esforço, esforço, esforço. E às vezes você pensa que nem saiu do lugar. Você está nadando contra a correnteza. Como assim, pastor? Você está lutando contra a sua natureza. É muito esforço. Não nos cansemos de fazer o bem. Por isso que Paulo diz aqui: levai as cargas. Não se canse. Não se canse de ver o irmão e corrigir ele. É nesse sentido que ele está dizendo levai as cargas. Porque às vezes a gente pensa: não, dá muito trabalho. E às vezes não é nem a mesma pessoa. Às vezes são experiências ruins que se tornam literalmente traumas na nossa vida. Então, você repreendeu um irmão, o irmão te odiou. Veio outra pessoa, você repreendeu, te odiou também. Na terceira, não vou repreender nada, estou cansado de ser odiado. Deixa isso para lá. Não, leve as cargas uns dos outros. Por isso que a Bíblia nos ensina: olha, se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, nisto não comete pecado. Levar as cargas uns dos outros é isso, não é o que a maioria das pessoas pensa: se eu pecar, está difícil a vida, deixa eu carregar a sua cruz um pouquinho. Não, a sua cruz é sua. Posso não. Assim como você não pode carregar a minha. Como foi que Cristo disse? Renunciar a tudo, tomai a sua cruz e me siga. O que nós podemos e devemos é estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. É isso que levar a carga uns dos outros significa. Às vezes a gente vem para a igreja com um sentimento assim, sabe? Eu hoje não vou para a igreja porque não estou me sentindo tão bem, ou por isso ou por aquilo. Irmãos, você tem que entender que, acima de tudo, a gente está aqui uma demonstração de amor a Cristo. Nós também estamos aqui como uma prestação de um serviço. Nós somos servos de Cristo. Então, você foi chamado a servir a Cristo.
estava nu e vestistes. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava doente, você me ajudou. Mas, Senhor, a gente nunca viu o Senhor. Quando foi que a gente fez isso? Todas as vezes que fizeste a um dos teus pequeninos irmãos, era de verdade, era de fato a mim que vocês faziam isso. Estou falando das pessoas que são filhos do mesmo Pai, ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Esses são os nossos irmãos e irmãs. Nós devemos nos esforçar para ajudarmos uns aos outros. E uma das coisas mais difíceis é justamente dar um bom exemplo. Por isso que a gente não quer que ninguém olhe para a nossa vida. Porque a gente não está disposto a dar um bom exemplo. Muitas vezes a gente já até sabe determinadas áreas da nossa vida que estão reprovadas aos olhos de Deus, mas essas áreas a gente mantém escondidas, 7 chaves. Mas você acha que está escondido, por quê? Porque para Deus tudo está nu. Deus está vendo tudo. Pode ser que ninguém nunca veja. Pode ser que você vá para o túmulo sem ninguém descobrir coisas que você fazia em oculto. Mas naquele grande dia vai todo mundo saber. E você vai ser julgado por essas coisas. Por isso que a Bíblia diz, o pecado de algumas pessoas, às vezes é logo evidenciado. E o de outros não, demora mais tempo. Sabe aquele pessoal que vai chegar lá? Senhor, Senhor, por que me chamas assim? Você acha que eu não vi o que vocês faziam no meu culto? Então é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que o cristão tem que ser não só correto quando os olhos, quando as pessoas estão vendo, mas tem que ser correto o tempo todo. O mundo nos estimula a vivermos muitas vezes uma vida dupla. Já viu que você ouve coisas como, sabe aqueles planos que você quer que aconteçam? Não conte para ninguém, porque se contar para alguém dá azar. E crente acredita em azar? E sorte? Somos irmãos. É claro que eu vou contar para você, porque já pensou se o meu plano for contra Deus e eu não estou enxergando? Quem é que vai me advertir? Você, meu irmão. Minha irmã. Você está querendo isso? Cuidado, isso é contra a palavra de Deus. Cuidado, nem tem para isso. Quem é que você que matou? Eu? Não. O outro. O diabo. Para que não tenha ninguém para ser um Natan na sua vida. Não tenha ninguém para dizer, e aí, irmão? Sabe, quando Pedro dissimulou, já pensou se não tivesse um Paulo lá? Ei, Pedro, não, pode não, Pedro. O que é isso? Sendo crente. Então é preciso, irmãos, que a gente, sabe, pare de querer se esconder. Não ache ruim quando alguém se intromete na sua vida, não ache bom. Eu estimulo visitas na casa dos outros sem me avisar. Eita. Daqui a pouco alguém está batendo na sua... Ô irmão! Eita, esconde tudo! Ó, pai, não tem ninguém aqui não, viu? Quem está falando? É uma gravação! São os crentes de hoje, né? Não pode não, irmãos. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Né? Levar as cargas uns dos outros, é isso. Dá trabalho corrigir, dá trabalho estimular, dá trabalho ser um exemplo. Né? Você já viu aquela expressão, fulano está levando o time nas costas, né? Pois é. Dá trabalho, né? Às vezes é isso. O apóstolo Paulo trabalhou mais do que os outros 12 juntos. Mas não foi ele. Foi a graça de Cristo. Então, é a graça de Cristo que, se está na sua vida, vai te mover a viver dessa forma. Sem esconderijos.
Nosso esconderijo é a sombra do Altíssimo. Então a gente não tem uma vida dupla não, eu sou eu, e onde eu estiver sou eu mesmo. Pastor, eu acho que eu vi você. Não, não acho não, era eu. Onde foi mesmo? Então era eu. Então, cuidado, porque hoje cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, né? Principalmente na igreja, né? Coisas que você fica sabendo pelos filhos que os irmãos estão fazendo. Porque tem irmãos, ó, eu coloquei entre aspas, que confiam nos seus segredos mais aos ímpios do que aos crentes. Por que faz isso? Porque a gente divide nossa intimidade com quem a gente confia. E se você não é um cristão verdadeiro, é claro que você vai confiar mais nos que são do mundo do que os que são de Deus. Está vendo porque o que eu falo dói? Eu vou te dizer porque dói. Porque é verdade. E a verdade só dói porque a gente não quer abandonar ela. Porque se quisesse não doía tanto não. Muito pelo contrário. Então, continuando para a gente concluir. Já, pastor? Não, vocês sabem. O que eu falo concluir é porque, né? Os irmãos ficarem, não, né? Não falta tanto assim. Não é até meia-noite hoje, só até 11h30. Vamos. Cumprireis. Levai as cartas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E olha, a palavra lei é de propósito. Porque nessa carta o apóstolo Paulo está falando do quê? Da lei do Evangelho. Então tem pessoas que vêm para o Evangelho e dizem, o Evangelho é sem lei. Não, meu filho, sem lei é o faroeste. Eu sou velho, eu sou da época daqueles filmes de faroeste, bang bang, sabe? E aí, o que é o faroeste? Qual é a questão do faroeste lá na história americana, né, lá nos Estados Unidos? Justamente porque quando os Estados Unidos foi colonizado, ele foi colonizado em uma ponta aqui. E tinha toda uma outra ponta que ainda não tinha sido colonizada. E aí houve um estímulo, né, dos poderosos para que as pessoas avançassem, né, eu acho que para o oeste, é isso mesmo, para o oeste, justamente para ocupar as terras. E naquelas terras não tinha lei. E as autoridades ficavam do lado de cá. Aí não tinha lei. Né? Daí que vinha a expressão sem lei. É dessa época. Como a gente é muito influenciado pela cultura americana, né? Então chega até a gente dessa forma. Então parece que o Evangelho é um Evangelho sem lei. Não, tem a lei de Cristo. E Cristo é o próprio Cristo que diz, vocês acham que os fariseus se esforçam bastante, né? Pois é, a gente que serve crente se esforça muito mais. Você acha que um atleta que ganhou a medalha na Olimpíada se esforçou muito, não foi? Não, o crente se esforça muito mais. Ele se esforçou para ganhar uma coroa corruptível. Eu falei assim porque hoje é medalha, né? Então ele se esforçou para ganhar uma coroa corruptível, que se desgasta, e a gente vai receber uma que jamais se corrompe. Não devemos nos esforçar muito mais, uma vez que o prêmio é maior. Mas é impressionante como as pessoas abraçam essa ideia de um evangelho sem lei. Eu faço o que eu quiser. Então você vê determinadas pessoas, por exemplo, pastor de jovens de uma igreja famosa em Minas Gerais, aí ele vai na frente de todo mundo, quebra uma guitarra toda e diz, eu quebrei essa guitarra para a glória de Deus. Você fez o quê? Desde quando Deus faz isso? Quebrar um instrumento musical para a glória de Deus? Não, isso não glorifica ninguém. Eu tenho 10 carros na garagem para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu tenho 100 sapatos no meu closet. Né? Como tem os irmãos que têm closet. Né? Eu tenho 100 sapatos. Eu diria, você é uma centopeia? Porque você só tem 2 pés, você vai ganhar o que com 100 sapatos? Dúvida. Calço qual? Como você tem pouco, né? Não desce, é esse aqui mesmo. Sabe? É isso. Não tem dúvida.
Sabe, tem o que já rasgou embaixo e tem esse. Eu acho que eu vou com esse, porque o que já rasgou embaixo fura a meia, dá trabalho para costurar a meia depois. Deixa eu ir com esse então, né? Então, o cristão, ele tem sim normas pré-estabelecidas por Cristo. E qual é a principal norma da gente seguir Cristo? Em tudo que ele fez, em tudo que ele ensinou, principalmente no seu exemplo. Cristo nos deixa exemplo em todas as áreas. Área familiar. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali na porta, irmãs. Tá não. Minha mãe e meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Marido e mulher, se você ama mais o seu cônjuge do que a mim, você não é digno de mim. Pais e filhos, se você ama mais o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Se você ama mais o seu pai do que a mim, não é digno de mim. Não, é questão do dinheiro. Não ajuntai para vós outros tesouro na terra. Por quê? A taça e o ferrugem corroem. E os ladrões? Não, mas crente não é roubado. Crente tem o seguro Jeová. Se você é dizimista fiel, o ladrão passa e nem te enxerga. Vai pensando, é o seu que ele vai ver primeiro. Talvez ele nem enxergue o do ímpio. Mas o seu ele bate o olho, é de crente? Ah, então dá para pagar. Agora veja, irmão, se a pessoa está fazendo as coisas pela força do diabo e você está do lado de Deus, ele vai querer fazer o mal a quem? Quem está do lado de Deus. Para você que é crente, ainda reclamar de Deus, mas Deus, eu dizimista fiel, eu que trago o melhor para a tua casa, e o Senhor não cumpriu a tua parte no acordo. Eu nunca acordei isso, eu disse, os ladrões minam e roubam. A ideia é minar, a ideia é escavar, né? A gente teve um exemplo aqui no Brasil do assalto ao Banco Central. Era o prédio mais seguro do Brasil. As pessoas que assaltaram o Banco Central fizeram uma estratégia de meses, anos talvez. Alugaram uma casa, não sei quantos metros de distância, que fizeram um túnel, né? Coisa de filme mesmo. Aconteceu no nosso país. Escavaram até o cofre e levaram uma soma de dinheiro que até hoje a gente não sabe o total. E aí? Jesus falou que isso acontece. Mas se o seu tesouro está no céu, nem se desgasta e ninguém pode roubar. Eu sei que quem tem o filho é poderoso para guardar o depósito naquele grande dia. Quem diz isso, o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele aprendeu com quem isso? Com Jesus, no Sermão do Monte, que eu e você dissemos. Pastor, Paulo não estava no Sermão do Monte, eu sei, eu estou falando do ensino que está no Sermão do Monte. Vamos lá. Aqui ele diz no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, sabe? O que tem, hoje em dia na igreja, o que mais tem é mestre. Não me sinto mestre. Quem é você para dizer que eu me sinto mestre? Pois é, pela sua resposta você já está respondendo como alguém que se acha mestre. Porque quem é o mestre? É aquele que é incorrigível. Não é incorrigível, porque não é incorrigível, porque não aceita mais. Né? E são diversos motivos. O principal, o orgulho. A obstinação, muitas vezes. O prazer que a pessoa ainda sente em fazer coisas erradas. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, mas eu não sou nada, sendo Cristo, não é. Você não é nada. E com Cristo você é alguma coisa, mas você acha nada. Como assim, pastor? Eu não entendi nada. Você entendeu? Você não quer acreditar. Né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer,
ser ouvido o Evangelho no que diz respeito ao Antigo Testamento. Aí Jesus, o bebezinho, sendo apresentado para os seus pais no templo, e disse: agora pode me despedir, pai. Ele disse: agora eu posso morrer. Porque eu viver é Cristo. E eu morrer é lucro. Isso é o entender. Então é importante que a gente entenda que tudo é pelo Espírito. Mas se há o Espírito, tem que ter o fruto do Espírito. Então aqui, lemos, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, e é o que nós temos falado. Qual é o título da nossa mensagem? As evidências do auto-engano, segundo o Ministério da Comunicação Audiovisual e Escrita também, é a 7ª pregação. Porque eu chego às vezes tão quebrado que eu nem sei. É quanto a ver, pai, olha, escreva aqui o título hoje, porque eu vou pregar, o Espírito Santo me funciona a pregar. Então eu prego. E para quem? Primeiro para mim mesmo. Porque ninguém aqui é mais cobrado do que eu. Vem para esse pastor se acha. Você quer ser cobrado igual a mim? Então que bom, vou passar logo. Se eu pudesse, eu passava, não posso. É a Bíblia que diz: não se apressem muito de vós em serem mestres, porque padecerão. Eu não posso fugir disso. Se eu estou ensinando, eu já tenho que saber que vai vir de lá para cá uma dupla conversa. Então, se você tem esse chamado, abrace esse chamado, coisa boa, aquele que deseja o episcopado, é o que diz a Bíblia. Mas ele diz aqui: cuidado, porque você que se acha melhor do que os outros, não sendo, a si mesmo se engana. Sabe, a gente não é melhor do que ninguém. Agora, a gente pode ter uma vida melhor do que a do outro. Como assim, pastor? Não entendi. Você vive uma vida para Cristo? Sua vida vai ser melhor, é claro. Você não vive uma vida para Cristo, você pode conquistar todos os seus sonhos. Vão ser tudo maldição. Então, é o tipo de vida que pode ser melhor ou pior, mas como pessoas são todos iguais. Todos estamos sujeitos a os mesmos pecados, as mesmas falhas. Todos nós. Por isso, cuidado quando você se acha infalível. Não somos. Pelo contrário, nós somos muito falíveis. Daí a necessidade de vigiarmos constantemente. Versículo 4: mas prove cada um o seu labor. A palavra labor é esforço. Então, vamos ver se você é crente. Ninguém dorme, eu trago meu corpo. Paulo estava dizendo: eu trago no meu corpo a demonstração do meu labor, do meu trabalho por Cristo, do meu esforço por Cristo. É isso que ele disse. Então, nós também temos que trazer no nosso corpo, como evidência do nosso arrependimento. Mas prove cada um o seu labor. Por isso que a gente insiste em falar o que muitos se incomodam. Se você não serve a Cristo, você não serve para ir para o céu. O céu tem servos. Você sabia que os próprios anjos são servos? Ou vocês nunca leram na carta aos Hebreus que começa dizendo assim: porque os anjos são conservos conosco. Nós somos chamados ao serviço. Às vezes a gente não tem noção do que a gente vai fazer no céu. Eu sei que a gente vai servir a Deus, mas vai ser maravilhoso, porque Ele vai ter pecado para nos acompanhar. E por que vai ser maravilhoso servir a Deus? Porque é maravilhoso servir a Deus. Não, entenda uma coisa. Tudo no universo tem um propósito. Por que a raça humana é tão infeliz? Porque se revelou contra o propósito de Deus desde o início. Então, quando nós, como regenerados, nos voltamos
viver o propósito de Deus, aí podemos abraçar a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Então, tem um propósito na sua vida. Você tem alguma missão no corpo de Cristo. Eu não sei se você é mão, eu não sei se você é pé, eu não sei se você é pulmão, se você é rim, eu não sei se você é estômago, intestino. Eu sei que você tem algum propósito no corpo. E você precisa executar com excelência esse propósito. Com diligência. Mostrando diante de todos de que você ama o seu Salvador. Versículo 4. Prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ou sigam de uma maneira errada. Como assim, pastor? A coisa mais comum na igreja é a gente medir a nossa justiça pela injustiça dos outros. Então eu vou dar, não é para atingir ninguém, viu? Quando for eu aviso. Porque o nosso referencial existe. Mas, pastor, o senhor veio dizer que a gente tem que dar um bom exemplo ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a única forma de você dar um bom exemplo, é seguindo o exemplo de Jesus. Olhe, os homens subiram ao templo para orar. E aquele fariseu se gloriou, não em si mesmo, ele se gloriou em cima do publicano. Ele olhou para o publicano e disse: Senhor, graças a Deus que eu não sou como aquele publicano. Não é o que está lá escrito? Ele orou de si para si, né? Mas ele se gloriou no outro. A ideia é, ele se sentiu bem, porque aos seus olhos ele era superior àquele publicano. Então, ó como eu sou bom, porque fulano é pior que eu. É como quando uma pessoa é parado por alguma blitz, né, no ônibus, né, quando você sou trabalhador. Sou trabalhador. Por quê? Porque ser trabalhador significa que você não é, né, vagabundo. Bom, você se gloria em cima de outro tipo de pessoa, por assim dizer. Que não é outro tipo de pessoa, é igual a você. Não, pastor, trabalho. E por causa disso você não tem pecado? Quer dizer, quem trabalha não peca. A probabilidade de a gente estar pecando no trabalho é grande. Não gosto do meu chefe, não gosto do meu trabalho, reclamo de meu trabalho. Posso pecar no trabalho. Então, cuidado. Então, você tem que, a ideia de gloriar-se é, se você tiver que agradecer a Deus, agradeça pelo que Ele fez na sua vida. E se Ele fez algo na sua vida, está tudo conectado. Tem o fruto do Espírito como principal.
principal evidência. Não é isso que a gente leu no capítulo 5? O fruto do Espírito é. E a gente leu também, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Continuando, versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Ó, não ache que porque você se acha melhor do que o outro, que Deus tem essa mesma opinião. Porque o padrão de Deus, o julgamento de Deus não é assim, não, tem fulano que é ruim, tem outro que é pior ainda, então deixa eu ficar com ruim. Né? Parece que quando a gente está escolhendo um time de futebol, quando a gente era pequeno, eu era um dos últimos a ser escolhido, porque eu era muito ruim. Né? Aí sempre me botavam no gol. Eu não sabia chutar, vai agarrar, vai. Então vai lá agarrar. Né? Aí estava lá 20 pessoas. Eu era normalmente o 19º ou até o 20º a ser escolhido. Ninguém escolheu, ninguém me chama. Né? Por quê? Porque as pessoas achavam, e nesse sentido tinham todas as razões, viu? Que eu não sabia jogar direito. Né? Então, cuidado, porque aqui sendo tudo perna de pau. Se o time ganha, é por causa de Jesus. Ele é artilheiro, ele ganha mesmo. Por isso que a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque se a gente é vencedor, é porque Ele venceu. E hoje a gente está lutando para quê? Para celebrar essa vitória. Para não ser derrotado depois que a guerra foi vencida. Como a gente pode ser derrotado depois que a guerra foi vencida? Se a gente for para o lado do time perdedor. O Senhor está te convidando para ir para o lado do time vencedor. É o de Cristo. Mas você escolhe ficar do lado do mundo. É você. Por isso que a Bíblia diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. Fé. Você acredita. Por isso você age da forma correta. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha que coisa interessante. Fardo e carga. São palavras diferentes no grego. Levai as cargas uns dos outros e o fardo. Por isso que Jambânia aparece com aqueles fardos no peregrino. E ninguém pode tirar aquele fardo dele e nem levar algum fardo. Ele está com um carro. Né? Fardo que ele está colocando nos grãos. Né? Então, vai nos fardos pesados. E cargas da ideia de uma viagem. Você pode colocar no mesmo bagageiro um monte de mala para aqueles que vão para o mesmo lugar. Mas cada um tem a sua. Mas se a gente está viajando junto, aí vai caminhar. Aqui vai ser não. Cada um levará o seu. Cada um vai levar o seu próprio fardo. E aqui ele está dizendo: ó, você tem que lutar contra o seu pecado. Você não pode jamais achar que você não tem pecado para lutar. Aquele que pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia. Sabe, irmãos, existe um atributo que a maioria dos cristãos diz ter, sem saber que quando você admite que tem, é porque você já perdeu. Humildade. Uma pessoa humilde jamais diria: eu sou humilde. Pelo contrário. Uma pessoa humilde nunca se enxerga humilde. Porque você é humilde. Então ela nunca diria: sabe, eu sou humilde. Então você já não é. Como você sabe? Então você acabou de falar. Quando você admite a humildade, isso é orgulho. Eu sou orgulhoso de ser humilde. A humildade é quando você vai lá e diz como João Batista: eu sou uma voz que clama no deserto, direitai os caminhos para você. A humildade é você admitir que você não é nada.
eu, Cristo é que vive em mim. Então isso só fala de quem abraçou uma vida humilde. Continuando, aqui o capítulo 6. Não sei se vou concluir, mas vamos continuando. Essa parte aqui, irmãos, né? Eu sei que muita gente vai ficar chateada, vocês não. Quando eu falo muita gente, são pessoas distantes, que às vezes na internet podem ter acesso. O próprio pessoal do Google e do Facebook talvez bloqueie essa mensagem para a gente agora. Porque ela não é politicamente correta. Então ele está dizendo aqui, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. E agora? O que está dizendo aqui é muito difícil. O que está dizendo aqui não é difícil. Difícil. Eu não sei, tem que ler em grego, em latim. Não foi aramaico, era aqui é grego mesmo. Aquele que está sendo instruído na palavra, o que é ser instruído? Ensinado. Então você está sendo ensinado na palavra? Estou. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. É interessante, como eu já ouvi pessoas dizendo, não, sabe aquela igreja, eu saí de lá, mas tudo que eu aprendi assim, de correto no evangelho, foi lá que eu aprendi, mas eu saí. Eu estou dizendo coisas que eu já ouvi repetidamente. Aquele pastor lá não presta para nada, mas assim, aprender, ele sabe ensinar assim, as coisas da Bíblia, aprendeu um monte de coisa lá, bíblica, e não fez participante, não, entendeu? Essa é a coisa que a gente está vivendo. Aqui nem essa. Não estou dizendo isso porque está me faltando nada, não. Deus me trata muito bem. Mas a ideia é que quando você vai comprar a palavra de Deus, é você que sai perdendo. Então imagine, se a Bíblia diz que você tem que fazer participante de todas as coisas boas que instruiu, e você fala mal de quem está instruindo, e aí? Você vai me dizer o que disso? Sabe? Eu acho interessante essa frase, eu acho que é se o poder de Deus, e ele dizia o seguinte, pagar bem com o bem é bom. Pagar o mal com o bem é divino. E pagar o bem com o mal é diabólico. Você está entendendo? É isso daqui. Se você faz o bem somente a quem te faz bem, Jesus disse, você é igual ao ímpio. Se você ama só os que te amam, os ímpios fazem as mesmas coisas. Não está no Sermão do Monte exatamente assim? Eu amo quem me ama. Quem não me ama, não ama. E tem crente que fala isso de boca cheia, como se fosse a coisa mais bíblica do mundo. Eu fico assustado. Por quê? Porque está expresso. Você tem que amar os que te odeiam, para que você se torne um filho de Deus, né? Então, mas se você paga o bem com o mal, e aí? Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Deus deu o mundo inteiro, literalmente, para eles, né? O mundo inteiro. Construiu o mundo inteiro e depois disse, Adão e Eva, agora aproveitem. E o que foi que eles atribuíram? Desobediência.